Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li no mês de julho, porque eu mostrei para vocês os livros que eu separei para ler no mês de agosto, mas faltou aqui a gente conversar sobre as leituras do mês de julho. Bom, estou acompanhando aqui a minha planilha para lembrar dos livros que eu li. O primeiro livro que eu li foi Os Guardiões do Louvre, que é uma HQ. Eu dei 3 estrelas. Foi um livro que eu fiquei muito impressionada com as imagens, eu achei muito bonita. Eu achei também bem interessante a própria visita aqui do protagonista, né, do personagem que a gente acompanha, no Louvre. Conhecer o Louvre, então isso eu achei uma parte bem interessante. E apesar de nunca ter ido lá, ainda assim eu fiquei muito impressionada, muito admirada, né, pela história e também pelo que ele mostra a grandiosidade aqui desse museu. Acredito que para quem já esteve no museu, ler essa HQ vai ser ainda mais emocionante. Então assim, eu achei uma HQ muito bonita, como eu falei, e também me impressionou bastante mostrar, né, toda essa grandiosidade do Museu do Louvre. E também trazer um pouco da história do museu, os guardiões também do Louvre, que a gente conhece aqui. E é interessante porque esse personagem, ele faz uma viagem aqui do tempo, uma hora ele está em determinado lugar, não só do tempo, né, do espaço também, porque uma hora ele está num lugar, outra hora ele está em outra parte do museu. E ele volta aqui também para a história, mostra também, por exemplo, uma parte que me marcou bastante, o que aconteceu, né, no museu na época do nazismo. Então foram partes que eu gostei bastante. Ou seja, de modo geral eu achei uma boa leitura, mas em alguns momentos eu achei ela mais contemplativa e talvez eu estivesse esperando algo com uma história que tivesse um desenvolvimento. Então foram expectativas minhas que eu estava com relação à HQ. Mas ainda assim eu achei muito bonita e valeu a pena a leitura. Então temos aí Guardiões do Louvre. Eu quero ler também outras HQs desse autor, Jiro Taniguchi. Não sei se é assim que se pronuncia. Li também A Febre do Amanhecer, Peter Gardos, um livro de capa linda. Eu sou apaixonada por essa capa, porque eu estou com um projeto aqui no canal. Eu ainda vou falar especificamente sobre esse livro, então eu preciso ler primeiro, aos poucos, né? Para depois trazer esses livros na forma de desafios, listas, projetos, enfim. Mas esse livro aqui, ele é um dos livros mais antigos que eu tenho na minha estante, por isso eu li, eu comprei ele em 2018. Então eu estou querendo ler livros que estão já há muito tempo parados, né, fazer a minha estante movimentar. Esse foi um dos meus objetivos para ler esse livro. Eu fui, na verdade, no site da Amazon, os arquivos que eu tenho de livros que eu comprei em 2018 e sorteei alguns deles aqui na minha estante. Projeto que eu quero fazer aqui no canal, só mesmo por entretenimento. Por enquanto, nesse livro eu dei 2 estrelas. Na verdade, eu gostei muito até a metade do livro, mas depois eu achei que ele foi ficando repetitivo, que ele foi ficando cansativo, que ele não saía do lugar. Em alguns momentos também me parecia que ele estava querendo trazer algumas influências do livro A Montanha Mágica. Acho que sim, né? Porque aqui a gente tem um personagem que ele tem tuberculose, enfim. Mas assim, o começo do livro eu fiquei encantada com a história e depois eu achei que foi só ladeira abaixo, desandou. Dei 2 estrelas, achei regular, mas isso verdadeiramente não quer dizer nada. Tem livros que, conforme o tempo vai passando, ele vai tomando outros significados. Eu acabo mudando essa avaliação, tanto para mais quanto para menos. Mas, por enquanto, é isso que nós temos aqui com A Febre do Amanhecer. Então a gente acompanha aqui o personagem Mikos, ele é um sobrevivente do Holocausto, então a história que ela se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, no final da Segunda Guerra Mundial, né, que fala que a história se passa em julho de 1945, e ele é da Hungria, sobrevivente do campo de concentração. Ele sofre aqui de tuberculose, e enquanto ele está no hospital, né, se tratando, ele está num tipo de acampamento, e ele está se tratando da tuberculose, e ele resolve enviar cartas porque mesmo... O que eu achei interessante aqui no começo é porque mesmo ele recebendo o diagnóstico que ele tem pouco tempo de vida, ainda assim ele não se preocupa com... ele não se desespera nem se preocupa com o pouco tempo de vida que ele tem, e sim a forma como ele vai viver esse tempo de vida dele. Então eu achei isso muito interessante, né? Como ele enxerga e encara a vida dele, e ele quer viver um grande amor. Então ele escreve cartas para algumas jovens, ele passa a se corresponder com uma delas, né? Uma realmente encanta ele. A gente acompanha essa troca de cartas. Ela também está muito doente, a gente vai acompanhar o que ela tem. E na verdade o autor aqui, ele está escrevendo um pouco sobre a história dos pais dele, né? É interessante
interessante que no final do livro ele conta exatamente isso. Então essa história aqui que ele construiu foi baseada na história dos pais dele. Realmente no começo ele foi muito encantador, eu gostei bastante, mas como eu falei, no final ele foi ficando mais repetitivo e aí no final das contas ficou uma leitura cansativa. Como eu falei, eu vou ter um outro momento em que eu vou entrar mais em detalhes sobre esse livro, que a gente vai conversar mais sobre esse livro. Por hora, estou apenas aqui mostrando para vocês os livros que eu li. Caso você tenha lido também alguns desses livros, deixe aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura. Podem contar também quais foram as suas leituras concluídas mais recentemente. Um outro livro que eu li foi A Cidade e os Cachorros. Inclusive, eu já liberei vídeo sobre a minha experiência de leitura com esse livro aqui no canal. Eu liberei esse mês, então eu tive tempo de pensar mais sobre o livro, de fazer pesquisas. E como eu gostei muito dessa história, foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu já tinha tentado ler em 2019, eu abandonei, eu simplesmente não conseguia avançar com a leitura. E aí eu resolvi retomar, e como que é interessante essa experiência de leitura, como a gente muda, né? E acabou que foi o favorito do mês, eu dei 5 estrelas. Fiquei muito impressionada aqui com a genialidade da obra, com a construção aqui da narrativa, além de ter toda uma trama que prende a nossa atenção até o final. Como eu falei, né, eu gravei um vídeo específico só falando sobre ele, porque vale a pena ter esse registro aqui no canal. E também o livro O Acontecimento, de Annie Ernaux, esse é o segundo livro dela que eu leio. Eu já li O Lugar, eu tenho uma outra obra dela, Os Anos, mas eu li O Acontecimento, que é um livro também bem curtinho. Fiquei muito impressionada com o que encontrei aqui. Realmente, foi uma leitura muito dolorosa, fala sobre um tema polêmico. Eu li esse livro também, na verdade, por um desafio que eu estava participando, mas sobre livros que trazem assuntos polêmicos. Além de ser um tema polêmico, é um assunto bem sensível, que ele vai falar sobre o aborto. E aqui a parte que mais me impressionou, primeiro foram as motivações que levaram ela a tomar a decisão. Outros aspectos, o quanto que ela estava sozinha, numa época ainda mais difícil, quanto ela não tinha apoio, quanto que ela não tinha orientação. O próprio ato em si, eu acho que foi o mais aterrorizante acompanhar aqui na história. E é um livro que, além de trazer esse assunto polêmico, ela escreve muito bem, traz muitas provocações e reflexões. Então foi um livro, assim, que eu fiquei arrasada com o final dessa leitura. E aquela coisa, né, porque esse livro, ele ressoa até hoje, né, o quanto que ele me impressionou, o quanto que ele me impactou. É difícil de encarar, mas é aquele livro que fica com você um tempo. É difícil você esquecer as cenas aqui que ela descreve. Foi uma leitura que valeu a pena. Por enquanto, 3 estrelas. E como eu falei, né, com o tempo pode ser que essa avaliação aumente ou não. Então, assim, por enquanto, não quer dizer nada. As Virgens Suicidas. Essa que eu acho difícil mudar. Gente, eu dei 1 estrela. Eu não lembro um livro que eu li e ter simplesmente não gostado de uma forma. Eu simplesmente detestei esse livro. Olha que eu vou falar isso, mas é pura verdade. Eu não lembro de ter tomado antipatia, de ter perdido total paciência, de não ter gostado como que ele desenvolveu a história, quanto com relação a esse livro As Virgens Suicidas. E assim, eu pretendo pesquisar mais sobre esse livro. Na verdade, eu quero ler aqui resenhas positivas para poder ver outras perspectivas com relação a essa obra, ou captar algo que eu não tenha percebido, porque a experiência em si eu não gostei. Na verdade, parte disso é de uma expectativa que eu criei com relação ao livro, porque para mim o livro ele seria mais desenvolvido na perspectiva das irmãs aqui, né, que cometem, no caso, suicídio. Mas tem determinados momentos que eu achei a escrita, a história totalmente vazia, sem propósito. Tudo bem, a gente tem a perspectiva aqui dos vizinhos ou dos meninos ali que conviviam, né, com ela, a percepção que eles tinham da família e das irmãs aqui. E também foi exatamente isso que eu não gostei. Não ter dado voz a essas meninas, né, que a gente acompanha aqui. A gente fica sabendo mais pelas perspectivas do outro. E o tema, por ser muito sensível, eu achei que ficou muito banalizado. Então, assim, tá, beleza. Talvez essa seja a proposta, né, exatamente de mostrar o quanto naquela época elas não tinham esse espaço. Mas ainda assim, o próprio desenvolvimento aqui, como ele conta a história, ele se prolonga em acontecimentos vazios que não contribuem e enriquecem sobre esse olhar que ele tem sobre essa família aqui que a gente acompanha. Enfim, em outro momento eu comento sobre esse livro. Todos esses livros que eu li, eu pretendo em algum momento comentar com vocês, mas eu queria mesmo mostrar os livros que eu li. Também quero saber a opinião de vocês, se vocês já leram alguns desses livros que eu estou comentando aqui com vocês. Outro livro que eu pretendo fazer resenha aqui pro canal, que simplesmente entrou na lista também dos favoritos, é O Rei do Inverno, o primeiro volume das Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell.
Então, os meus livros favoritos, eu pretendo fazer vídeos separados, né, um vídeo único comentando a minha experiência, o que eu achei. Os demais vão aparecer em listas, em outros projetos, trazendo esse compilado, né, desses livros que eu li. E O Rei do Inverno, além de já estar no meu calendário de conteúdo para poder trazer e comentar sobre a minha experiência sobre esse livro, também está no projeto de séries que eu pretendo ler esse ano. Vou para o segundo volume, ainda não comecei. Vou começar em breve. E foi uma leitura muito envolvente. Eu pegava esse livro para ler assim que eu chegava do trabalho, então era um momento que eu tinha de entretenimento, era um momento em que me distraía, eu era totalmente transportada para a história, rapidamente eu passava pelas páginas. Além disso, tem todo um contexto histórico, uma obra riquíssima. Bom, mas em breve a gente conversa sobre O Rei do Inverno. Por fim, o último livro que eu li foi O Pequeno Príncipe. Eu li esse livro também na minha rotina noturna, um pouco antes de dormir. Inclusive, eu fiz um livro com indicações dos melhores livros para ler antes de dormir, para poder acalmar a mente, para poder relaxar. Então, esse é um livro perfeito para esses momentos. É uma leitura muito delicada, muito prazerosa. E é aquele tipo de livro que vale ler, reler. E com certeza ele vai aparecer aqui em outros momentos. Eu vou voltar a comentar sobre O Pequeno Príncipe aqui no canal. Eu comento um pouco mais sobre esse livro, né, especificamente nesse vídeo, de indicações sobre melhores leituras para ler antes de dormir. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Mas eu queria deixar registrado aqui quais foram as minhas leituras do mês de julho. Se vocês já leram algum livro dessa lista, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Aproveite para deixar o seu like e se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever e acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.